Este vídeo é sobre tornar o mundo um lugar melhor. Um mundo mais gentil, suave, pacífico e produtivo. Um mundo que otimiza a liberdade pessoal. Assim ele também deve ser sobre substituir a atual e doente ética, baseada no controle, do poder e da força, por uma nova ética de cooperação, cuidado e compaixão. Muitas pessoas estão pensando e trabalhando nesse objetivo transformacional de muitas direções diferentes. Desde gerar letras de músicas pop mais positivas até reimaginar nossas instituições e sistemas sociais. A maioria dos outros está apenas esperando que alguém encontre uma solução. Na verdade, encontrar uma solução viável não é o problema. A implementação da solução é que é a parte mais complexa. Esse problema faz com que a proverbial busca da agulha no palheiro pareça trivial. Estou trabalhando nessa solução. Vou usar a própria ciência como um veículo que impulsionará sua ampla adoção e implementação. Isso certamente acabará funcionando e provavelmente é a única abordagem que poderá funcionar. A história indica que uma compreensão melhor, mais detalhada, fundamental, de grande valor pessoal e coletivo, e que possa ser aplicada universalmente, é a única coisa que já induziu grandes mudanças de paradigmas sociais no passado. A mudança do nomadismo para a agricultura, a adoção dos metais, levou o bronze ao ferro ao aço, as máquinas da Revolução Industrial e, finalmente, até a computação, inaugurando o alvorecer da Era da Informação. Cada um deles construiu sobre o último. No entanto, cada novo passo vem muito mais rápido do que o anterior. O progresso naturalmente se acelera quanto mais se aprende. Mais fácil é aprender mais. A próxima grande mudança de paradigma espera agora para voar, que uma minoria considerável da humanidade desenvolva os conceitos e atitudes necessários. Será o culminar de todos os outros. Ocorrerá quando os seres humanos aprendam a cooperar e se importar uns com os outros. Quando o bolo se torna grande o suficiente para todos compartilharem e quando a compaixão se torna tão atraente quanto o lucro. É este mundo mais gentil, suave, pacífico e produtivo que a maioria de nós está procurando. Avaliemos uma situação hipotética. Quero que você use sua imaginação. Suspenda completamente a descrença e solte as asas da imaginação. Vamos imaginar o melhor de todos os futuros possíveis. Como seria se houvesse uma nova ciência, mais completa, baseada na razão, e que descreva de forma mais acurada e precisa a nossa realidade física. Imagine ainda que ela seja capaz de descrever com precisão nossa realidade subjetiva, criando uma ciência para o mundo subjetivo da mente, assim como uma melhor ciência do mundo objetivo da matéria. Imagine que essa nova ciência resolve o chamado problema difícil da consciência, eliminando todos os paradoxos mente-matéria. Além disso, imagine que essa nova ciência resolve claramente todos os paradoxos fundamentais atuais na filosofia, na metafísica, na teologia e nas ciências exatas e sociais. Finalmente, imagine que essa nova ciência preenche o conhecimento fundamental ausente, e as incógnitas em quase todos os campos acadêmicos, sem criar paradoxos ou incógnitas adicionais. Se puder imaginar tudo isso sendo verdade, então você perceberá que essa nova ciência imaginária constituiria uma completa teoria de tudo. Sim, verdadeiramente de tudo, mente e matéria, explicaria científica e logicamente, clara e completamente, tanto o mundo objetivo quanto subjetivo. Os mundos do corpo, da mente e do espírito. Agora, finalmente, imagine como isso mudaria nossa perspectiva, nossas atitudes, nosso senso de nós mesmos, saber, se soubéssemos com certeza,
Quem e o que somos, de onde viemos e qual é o nosso propósito. Como isso mudaria nossa perspectiva? Os entendimentos introduzidos por essa ciência imaginária, mais nova, geral e completa, reorientariam nossa perspectiva para nos abranger na totalidade, espírito, mente e corpo. O que fosse mais importante e significativo em nós, e para nós, avançaria para a linha de frente. A cooperação, o cuidado e a compaixão acabariam por se tornar um atributo fundamental das nossas interações com os outros. Ética e moralidade seriam mais valorizadas por nossa cultura do que o controle, poder e força que o dinheiro agora compra. E que mudança de paradigma! Essa nova ciência imaginada inauguraria a mãe de todas as mudanças de paradigma. Está bem, chega de imaginar. Agora que imaginamos o melhor de todos os futuros possíveis, vamos ver onde estamos hoje no século XXI. Atualmente, nossa cultura em geral, assim como médicos, advogados, engenheiros, usuários do cérebro esquerdo e em particular os cientistas, acreditamos que o fisicalismo expressa a verdade fundamental sobre nossa realidade. A maioria de nós acredita que vivemos em um universo físico de matéria, que obedece a regras que chamamos de ciência. Não há nada mais nem menos. Isso é tudo. Agora, se mantemos essa crença total ou parcialmente, vamos considerar como ela nos afeta? A perspectiva, ou ponto de vista, de dentro de uma realidade material objetiva, seria descrita assim. Uma realidade objetiva é autocontida, não há mais nada. O paranormal é fundamentalmente impossível. Todos os fatos fundamentais devem ser objetivos. Todas as opiniões são subjetivas e não podem ser fundamentais ou confiáveis como sendo verdadeiras. A realidade é formada apenas por fatos. Os sentimentos não são reais, são imaginados. Qualquer realidade objetiva tem tudo a ver com a matéria e as regras que dizem respeito à matéria, sem que nada mais seja real, ou de significado ou importância fundamental. A ética dominante diz respeito ao controle do que existe no mundo exterior. Assim, a moeda do reino em qualquer realidade objetiva e material será usada para exercer controle sobre o mundo exterior, o que inclui outras pessoas. Isso requer poder e força material. Em outras palavras, a aplicação de controle, poder e força para compelir a realidade e os outros atenderem às suas necessidades, é fundamental para uma realidade física habitada por seres humanos. Queremos dinheiro porque o dinheiro compra controle, poder e força, mas o que realmente queremos é controle, poder e força, e dinheiro é apenas um meio de obtê-lo. A moeda de troca do reino é verdadeiramente controle, poder e força. A ética do controle, do poder e da força tenderá a permear e dominar todas as relações, atividades e instituições dentro de qualquer realidade física objetiva. Amor, cuidado e compaixão são vistos apenas como opiniões imaginadas. Em uma realidade dominada pelo fisicalismo, são considerados de pouca importância dentro dessa visão, e permanecerão assim, enquanto a maioria das pessoas acreditar que sua realidade é uma realidade física objetiva. Em uma realidade fisicalista, a ética e a moral também são vistas como opiniões, e, portanto, como não sendo fundamentais ou vinculantes quando se tem controle, poder e força suficientes. Para a maioria de seus habitantes, uma realidade fisicalista objetiva é um lugar sombrio, estéril, muitas vezes abusivo e violento, sem alma, ou seja, sem significado fundamental além da existência do mundo físico. O mundo fisicalista é a única realidade que a maioria dos cientistas acredita existir.
Que nosso universo físico é uma realidade física objetiva é uma crença cultural quase universalmente aceita, porque as pessoas não veem as consequências lógicas disfuncionais. Também não veem ou apreciam outras possibilidades. Eles só podem ver através do filtro de seu ponto de vista fisicalista arraigado, que fatos concretos são sempre mais confiáveis do que opiniões imaginadas. Eles ainda não conseguem enxergar os fatos concretos que emergem dentro da ciência da realidade subjetiva. Será que você consegue enxergar, como uma crença cultural generalizada no fisicalismo, com sua ética intocável de controle, poder e força, necessariamente cria uma sociedade disfuncional? Anteriormente, você imaginou o melhor de todos os mundos possíveis e descobriu que uma realidade não baseada em controle, poder e força era essencial para desenvolver um mundo mais amigável, gentil e solidário. Você pode começar a implementar essa visão, abrindo-se para a possibilidade de que sua realidade não seja uma realidade física objetiva. E se você aplicar todos os fatos, objetivos e subjetivos, nativos à sua realidade, esses fatos apoiarão uma ética de cuidado, cooperação e compaixão, bem como fornecerão uma boa ética de trabalho e um forte impulso para contribuir. Nosso mundo mais suave, gentil e solidário, se formará quando uma grande minoria de nossa população se der conta de que não vivemos em uma realidade física objetiva, apenas acreditamos viver em uma. A consciência, não a matéria, é fundamental. E nossa ciência está a ponto de compreender isso. 100 anos atrás, a física experimentou uma enorme ruptura. Os físicos criaram a ciência da física quântica para melhor entender e explicar o experimento da dupla fenda. Eles ficaram extasiados com a nova descoberta, surpreendentemente, a matéria. O fisicalismo e o determinismo, afinal não descreviam a estrutura fundamental da realidade. Embora o fisicalismo estivesse claramente errado, a sua alternativa parecia ao mesmo tempo misteriosa e ilusória. A maioria dos que estiveram na vanguarda da criação desta nova ciência concordaram que a estrutura fundamental da realidade tinha alguma relação com informação e consciência, mas não conseguiram produzir qualquer tipo de teoria racional a respeito. Em consequência, Niels Bohr, um dos líderes deste grupo de físicos, chamou todos os melhores cientistas do mundo à época para uma reunião em Copenhague. Felizmente, pelo menos uma vez, todos posaram para uma foto deste histórico momento. Claro, Albert Einstein está à frente no centro do grupo, Lorentz está à sua direita e Madame Curie está à direita de Lorentz. A maioria dos criadores e facilitadores da mecânica quântica também estavam lá. Os criadores, Bohr, Heisenberg, Planck, Schrödinger e os colaboradores, Pauli, Bragg, Dirac, Compton e de Broglie. O plano de Bohr era apenas descrever os resultados da sua investigação e discutir a enorme mudança de paradigma que estes resultados implicavam. E aqui temos Eugene Wigner e John von Neumann. Wigner recebeu o Prêmio Nobel de Física. Primeiro, há uma citação de Wigner. As leis da mecânica quântica não podem ser formuladas sem recorrer ao conceito de consciência. John von Neumann, uma criança prodígio, foi um gênio polimatemático que fez contribuições seminais para a matemática, a física, a ciência da computação e a engenharia. Juntos, Wigner e von Neumann criaram a interpretação consciência-causa-colapso da mecânica quântica, na qual a consciência é postulada como necessária para a conclusão do processo de medição quântica. Albert Einstein, também ganhador do Nobel, inicialmente duvidou da veracidade da emergente física quântica, dizendo a famosa frase: "Deus não joga dados com o universo".
Mas depois que vários outros experimentos verificaram a exatidão da mecânica quântica, ele a abraçou integralmente. Aqui estão 3 citações suas. A realidade é apenas uma ilusão, embora uma muito persistente. Se pensarmos no campo como sendo removido, não resta nenhum espaço, uma vez que o espaço não tem uma existência independente. Portanto, é claro que o espaço da física não é, em última análise, algo dado em natureza ou independente do pensamento humano. É uma função do nosso esquema conceitual, da nossa mente. Em seguida vem Max Planck, outro ganhador do Prêmio Nobel, com 3 citações. Toda a matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos assumir por trás desta força a existência de uma mente consciente e inteligente. Esta mente é a matriz de toda a matéria. Considero a consciência fundamental. Considero a matéria como derivada da consciência. Não há como ficar por trás da consciência. Uma nova verdade científica não triunfa por convencer os seus oponentes e fazê-los ver a luz, mas sim porque os seus oponentes eventualmente morrem, e cresce uma nova geração que está familiarizada com ela. Aqui você vê Niels Bohr, mais um ganhador do Nobel, com 2 citações. A visão de mundo do senso comum, em termos de objetos que realmente existem lá fora, independentemente de nossas observações, realidade objetiva, entra em colapso total diante do fator quântico. Se a mecânica quântica não o chocou profundamente, você ainda não a entendeu. O próximo é Werner Heisenberg, sim, outro ganhador do Prêmio Nobel com 2 citações. Os próprios átomos ou partículas elementares não são reais, eles formam um mundo de potencialidades ou possibilidades, em vez de um mundo de coisas ou fatos. A separação entre o observador e o fenômeno a ser observado não é mais possível. Finalmente, terminamos com uma citação de Erwin Schrödinger. A consciência não pode ser explicada em termos físicos, pois a consciência é absolutamente fundamental. Não pode ser explicada em termos de qualquer outra coisa. Você acabou de ouvir as palavras dos principais fundadores da física quântica. É uma pena que alguns, muito menos talentosos, descartem as ideias destes homens só porque foram incapazes de compreender ou alcançar o que esses físicos extraordinariamente brilhantes consideraram óbvio. É bem sabido que brilho excepcional costuma vir acompanhado de uma visão mais ampla, que em geral não está disponível para qualquer um. Essas pessoas representavam o melhor e mais brilhante disponível. Juntos, criaram uma imensa sabedoria coletiva, que até os dias de hoje, nunca foi alcançada e muito menos duplicada. Eles foram capazes de intuir corretamente a resposta certa, mas não sabiam como transformar seu conhecimento intuitivo em ciência lógica. O conceito-chave de que necessitavam, a possibilidade de uma realidade computacional, não seria inventado até 6 ou 7 décadas depois. Os resultados de Copenhague e as suas representações matemáticas provisórias evoluíram para dominar a nova ciência da física quântica durante as 5 décadas seguintes. Nesse meio tempo, a formulação matemática da teoria quântica cresceu rapidamente, enquanto a compreensão fundamental do que, do como e do porquê não fez qualquer progresso. Como poderia uma onda de probabilidades colapsar e tornar-se uma partícula física? Eles sabiam que aquilo que era necessário era uma nova perspectiva, uma grande mudança de paradigma, um ponto de vista diferente, algo fundamental e, portanto, simples e elegante. E com esta nova perspectiva, tudo se conectaria em uma compreensão coerente.
Como a física quântica e a relatividade eram claramente incompatíveis e de escopo limitado, ficou claro que deveria haver uma compreensão geral e mais fundamental, da qual tanto a relatividade quanto a física quântica poderiam ser derivadas. Na busca desse objetivo, Albert Einstein cunhou a expressão teoria de tudo, TOE, e começou a trabalhar em uma pequena TOE, que ele chamou de teoria do campo unificado. Ele falhou, e o mesmo aconteceu com todos os que vieram depois. Einstein passou os últimos 20 anos de sua vida tentando construir uma base científica, tanto na física quântica quanto na relatividade, que se tornaria uma teoria de tudo. Esta citação define seu fracasso. É preciso encontrar a possibilidade de evitar completamente o contínuo, espaço e tempo conjuntamente, mas eu não tenho a menor ideia de que tipo de conceitos elementares poderiam ser usados em tal teoria. Einstein tentava dizer que é preciso ver o espaço e o tempo como discretos ou digitais, como pixels, e, portanto, computáveis, e que os conceitos elementares exigidos por tal teoria devem estar além do espaço e do tempo e, portanto, fora do nosso universo físico. Sim, isso significa que os conceitos necessários para resolver este quebra-cabeças devem estar dentro de um domínio que parece não físico para nós. Ao final ele confessa que não tinha ideia de como proceder para desenvolver essa teoria. O resultado da falha de Einstein foi que 30 anos após o nascimento da física quântica, ninguém tinha qualquer ideia de por onde começar, muito menos como prosseguir. Os resultados de Copenhague tornaram-se a menos intimidante interpretação de Copenhague, que se tornou assim apenas uma, entre nada menos que 3 explicações separadas da estranheza quântica. Durante essas 3 décadas, ocorreu uma mudança fundamental. Os físicos ficaram cansados de procurar aquele novo paradigma, que finalmente permitiria ao fisicalismo explicar a física quântica. Fisicalismo explicar a física quântica? E estavam irritados com o que pareciam tolices que começaram a associar-se ao chamado paradoxo do observador, que claramente ligava a consciência aos resultados de Copenhague. Eventualmente, essa conexão com a consciência acabou apagada por uma exagerada generalização do emaranhamento. Assim, a interpretação de Copenhague, que se tornou embaraçosa, foi finalmente exorcizada porque era flagrantemente incompatível com o fisicalismo. As citações dos pais fundadores da física quântica que vimos anteriormente eram agora vistas pela corrente principal da física, como o resultado da imaginação hiperativa de algumas pessoas ingênuas que simplesmente não entendiam aquilo. Da descoberta excitante ao silêncio mortal, inicialmente, todos estavam à espera de que o que falta surgisse. Por aquela nova perspectiva da realidade que elucidaria tudo, mas isso nunca aconteceu. Os físicos reconheceram inicialmente que precisavam de uma forma diferente de ver a realidade, de um novo paradigma. Mas, depois de 7 décadas de tentativas, eles desistiram de bater suas cabeças contra aquela parede intratável, e fizeram a segunda melhor coisa em que podiam pensar, eles apenas negaram que houvesse um problema em primeiro lugar. A conclusão foi, problema? Que problema? A ciência quântica é apenas uma ciência naturalmente estranha. Ninguém jamais entenderá o mistério da física quântica. A mãe natureza apenas tem segredos que pretende guardar. Felizmente, temos a matemática, não precisamos realmente entender o porquê. O que se seguiu foi um retrocesso dos físicos, para renovar a sua adesão ao fisicalismo e ao determinismo. Cale a boca e calcule. Tornou-se o mantra para seguir em frente, a maneira de esconder a derrota, reivindicar a vitória e seguir em frente. É aí que a ciência da física ainda está hoje. Mesmo assim, algumas das melhores mentes perseveraram durante este retrocesso. Por exemplo, 2 dos nossos melhores físicos, Edward Fredkin e John Archibald Wheeler,
afirmaram que a nossa realidade era discreta e computável. It from bit, tudo vem da informação. O universo participativo, essas ideias forneceram uma nova perspectiva que afirma com precisão que a nossa realidade é baseada na informação, e uma minoria significativa de físicos concordou com eles. Contudo, como já havia acontecido antes, depois de afirmar o óbvio, ninguém sabia como prosseguir. Pelo menos para estes físicos, o muro, isto é, compreender a verdadeira natureza da realidade, era um desafio em que ainda valia a pena pensar. 100 anos já se foram desde o início da física quântica, e nenhuma compreensão ou perspectiva nova surgiu, até agora. Mas primeiro, considere isto. Se esta nova perspectiva é tão impossivelmente difícil de encontrar, deve ser uma mudança de paradigma totalmente bizarra, que por alguma razão fundamental, tem sido impossível de ser imaginada depois de um século de esforço pelos físicos da corrente central. Além disso, ela deve existir inteiramente fora do fisicalismo, porque é aí que todos procuraram em vão durante um século. Então a conclusão é, se esta nova perspectiva não soasse, à primeira vista, loucamente selvagem aos ouvidos materialistas, não poderia ser a mudança que precisamos para lançar nossa civilização para o próximo nível de compreensão. A ciência seguiu em frente. Eventualmente, a parapsicologia tornou-se aceita, a visão remota chegou ao Pentágono e um tsunami de outros estudos em universidades respeitáveis revelou experimentos parapsicológicos de alta qualidade e irrepetíveis. Se isso é novidade para você, procure ler sobre Din Hadin. Com a porta fechada do fisicalismo sendo um pouco entreaberta pelo estudo sério das experiências paranormais, também aprendemos com as experiências de quase morte, EQM, a intenção alterando as distribuições estatísticas nos laboratórios PEAR e o potencial de prontidão de Libet, para citar apenas alguns. Eventualmente, uma série de paradoxos, novos e antigos, como o efeito placebo, pequenas flutuações na velocidade da luz e o princípio antrópico, continuaram a surpreender e frustrar tanto as ciências leves do intangível, como as duras do tangível. Na maior parte dos casos, os cientistas convencionais reagiram a este influxo de pensamento mais amplo, fechando os olhos e as mentes, tapando os ouvidos com os dedos e declarando que, todos, menos nós, parecem estar alucinando. Agora aqui estou eu, um físico. E por que sou tão diferente dos meus pares? Sou incomum porque, embora tenha tido uma carreira de 35 anos de grande sucesso como físico profissional, meu trabalho diurno, também tive uma carreira de 50 anos e que continua, como pesquisador da consciência, meu trabalho noturno. Para resumir uma longa história, na pós-graduação, tive uma mente que abriu a experiência parapsicológica. Então, finalmente conheci Bob Monroe, autor de Viagens Fora do Corpo, Viagens Distantes e A Última Viagem. Aprendi como sair do corpo sempre que necessário. Experiência fora do corpo, EFC, é uma metáfora terrível porque a consciência não pode ser encontrada dentro de um corpo. Pense na EFC como uma capacidade perfeitamente normal de explorar a natureza da consciência a partir de dentro e não de fora, e que me tornei capaz de fazer isso com bastante consistência e precisão, para realizar pesquisas experimentais para descobrir os fatos concretos da consciência e da realidade, dentro do reino não físico do Sistema Maior de Consciência, LCS. Foi principalmente esta capacidade que me permitiu descobrir essa nova perspectiva, esse novo paradigma que a ciência procurava há um século. Após 25 anos de pesquisa no domínio não físico da consciência, pensei ter finalmente entendido como e por que a consciência funcionava. Publiquei a trilogia de livros My Big TOE,
MBT, em fevereiro de 2003, e alguns anos depois disso, pude derivar os fatos que faltavam, os paradoxos, o que estava por baixo dos fundamentos da física quântica e da relatividade. Apenas como informação, se você deseja fazer esse tipo de pesquisa para obter conhecimento e experiência em primeira mão, explorando o sistema de consciência maior, você pode encontrar as ferramentas necessárias em meu site mybigtoe.com. Em 2016, eu havia resolvido todos os paradoxos pendentes que pude encontrar, apresentado em uma reunião em Los Angeles 5 novos experimentos de mecânica quântica, que forneceriam evidências para minha teoria, e desenvolvido completamente os novos paradigmas necessários para apoiar uma física mais avançada. Os fundadores da física quântica estavam certos, o misterioso colapso da função de onda tinha de facto relação com a consciência e a informação. Da forma como ficou, a consciência é fundamental e tudo mais pode ser derivado dela, incluindo a matéria e a física. Toda a realidade é baseada em informação. A consciência é um sistema de informação. A consciência não é criada pelo cérebro, é o cérebro que junto com tudo mais é criado pela consciência. Minha teoria explica de forma científica, lógica e com exatidão, o como e por que isso funciona. Esses novos paradigmas são ao mesmo tempo simples e elegantes. Além de fazer com que absolutamente tudo faça sentido, eles geram uma física nova e mais ampla, que descreve de forma mais completa e precisa o mundo objetivo, assim como fornecem uma nova ciência fundamental para o mundo subjetivo, algo que nunca tivemos antes. Os paradoxos fundamentais antigos e recentes estão agora resolvidos, sem a criação de novos paradoxos, tudo isto com apenas uma suposição, que a consciência existe. Aqui, consciência é simplesmente definida como percepção com uma escolha. Esta compreensão básica e fundamental não requer física nem matemática como pré-requisitos. Os fundamentos são simples, elegantes e diretos. A complexidade é então construída sobre eles. Quando a base muda, tudo que está acima dela também deve mudar. Esta mudança de paradigma é muito maior do que qualquer outra já ocorrida. Seria de supor que isso fosse verdade, devido à dificuldade que tem sido encontrá-los, e a quão dramaticamente isso mudará a visão de mundo de cada um de nós. Não se trata apenas da física, tem também um forte impacto em todas as ciências, incluindo as sociais, e todas as ciências humanas. E, mais importante, afetará todos a nível pessoal, afastando as pessoas da atual ética dominante de controle, poder e força, uma ética que produz arrogância, ganância e outras atitudes socialmente indesejáveis, para uma ética de cooperação, carinho e compaixão, que, entre outras coisas, proporciona uma otimização da escolha individual através do apoio mútuo e sustentável. Então, que feedback recebi de outros físicos? Ainda e principalmente silêncio. Exceto por um punhado de indivíduos, que dedicaram tempo para compreender esta nova perspectiva. É verdade que para a maioria é extremamente difícil compreender, não porque seja inerentemente difícil, mas porque vai contra nossas crenças culturais, técnicas e filosóficas. Me toma apenas 3 horas para explicar esses novos paradigmas, se não for interrompido por uma tempestade de perguntas. No entanto, a maioria das pessoas leva em geral cerca de 4 meses pensando seriamente sobre isso, fazendo perguntas e recebendo respostas para elas, antes que a maioria das consequências lógicas dessas 3 horas de explicação comecem a ser absorvidas em um quadro maior. Qualquer pessoa com inteligência na média pode facilmente compreender o básico, será compreender todas as consequências lógicas, e como elas interagem e se cruzam com a sua vida, que levará mais tempo.
Temos tido muito interesse de suporte das áreas de engenharia, ciência da computação e medicina, porque essas são áreas orientadas para resultados e não para teoria. Em junho de 2017, publiquei um artigo revisado por pares no Jornal Internacional dos Fundamentos Quânticos, com a coautoria de um matemático da Caltech e um físico do JPL, que apresentou um conjunto de experimentos em mecânica quântica, que poderiam fornecer algumas evidências para esta teoria. Não deveria surpreender que as citações que você ouviu dos melhores, mais brilhantes e competentes físicos de nosso tempo, tenham se revelado absolutamente no alvo. Sinto que se esses homens ainda estivessem vivos, todos apoiariam meu trabalho. O modelo MBT é exatamente a resposta que eles procuravam. E tem todas as propriedades que sabiam que deveria ter. E isso não ocorre porque eu trabalhei com esse objetivo. Eu não fiz isso. Meu trabalho foi concluído antes que eu descobrisse que esses estimados cavalheiros concordavam comigo. Temos um canal no YouTube com mais de 82 mil inscritos e bem mais de 10 milhões de visualizações, e é algo que está crescendo. Tenho também um novo site onde você poderá preencher todos os detalhes que não tive tempo de discutir aqui. mybigtoe.com. Este vídeo foi planejado para ser publicado no YouTube, então, de vez em quando ele poderá ser interrompido por um anúncio. Você poderá retomar o vídeo após 4 segundos. Os experimentos de física quântica em andamento são financiados e administrados por uma entidade seriamente subfinanciada tipo 501c3, uma organização sem fins lucrativos, passível de dedução de impostos e de caridade, chamada CUSAC, Centro para a Unificação da Ciência e da Consciência, cusac.org. Estamos perto de realizar o primeiro experimento em 2 universidades. O experimento seguinte é ainda mais caro e poderíamos usar alguma ajuda financeira. Como saber se uma teoria é boa ou ruim? Richard Feynman, em uma palestra para iniciantes em física, descreveu uma época em que os melhores e mais brilhantes entre nós apresentaram a teoria de que os corpos celestes eram empurrados em suas órbitas por anjos. Ele perguntou à sua turma: como saber que esta não é uma boa teoria? Alguém na audiência disse: porque isso é estúpido. Ao que Feynman disse enfaticamente: não. Uma teoria não é considerada ruim porque não apoia as nossas crenças atuais. Em geral, há pouca ou nenhuma diferença entre as nossas crenças e conhecimentos atuais, e ambos podem estar errados. Uma teoria, como a teoria dos anjos, é considerada incorreta se explica pouco, se requer demasiadas suposições e se cria mais incógnitas. Uma teoria é boa, se explica todos os fatos conhecidos, prevê fatos novos com precisão, não cria mais incógnitas e se requer poucas suposições. Essa afirmação de Feynman descreve perfeitamente a teoria MyBigToe e apenas representa boa ciência, mas não representa a realidade atual das coisas. O politicamente correto e as crenças profundamente arraigadas dominam a corrente principal da nossa cultura e de uma academia em grande parte insular. Infelizmente, as novas teorias hoje são julgadas principalmente por quão bem apoiam ou não as crenças atuais. A teoria MBT da consciência e da realidade fornece uma física mais geral para o mundo objetivo e uma ciência totalmente nova do mundo subjetivo. Os resultados de Copenhague derivam com lógica e base científica, de nada mais que uma profunda compreensão da consciência. Ela explica a origem dos parâmetros físicos fundamentais, como massa, tempo, espaço, carga e outros. Explica o que precedeu o Big Bang, o princípio antrópico,
Por que a velocidade da luz é constante e por que pequenas variações ocorrem ocasionalmente nela? Tunelamento de partículas, mutações biológicas não aleatórias, teoria do caos, potencial de prontidão de Libet, fenômenos paranormais, e fornece novos insights sobre teoria da mente de Freud, o paradoxo de Fermi, o universo em aceleração, sobre ontologia, epistemologia, cosmologia, teologia e filosofia, finalmente encerrando o argumento platônico entre idealistas e fisicalistas. Fornece ainda informações sobre EQM, experiências de quase morte, o efeito Mandela e muitos outros mistérios da paranormalidade e da consciência. Explica o que acontece quando você morre. Por que você tem um propósito e qual ele é? E como tornar o mundo em um lugar melhor, mais sustentável, solidário, gentil e atencioso. Trata-se de um modelo de realidade ou TOS simples e elegante. Antigos problemas complexos e difíceis são reduzidos a problemas simples com soluções óbvias. Até agora, nenhum problema fundamental foi encontrado que esta teoria não possa resolver com clareza. Tentamos durante anos e sem êxito encontrar algum problema assim. Além disso, MDT não cria problemas adicionais. Colocando de forma breve, é improvável que My Big TOE conseguisse atingir o nível de sucesso que alcançou, sem estar amplamente correta. Eu e muitos outros estamos convencidos de que esta TOE será um dia adotada pela ciência convencional, apenas porque representa uma física melhor. A verdade não é algo frágil, e acabará por subir ao topo da pilha de ideias concorrentes. E quando isso acontecer, essa compreensão mudará tudo. Este agora é o melhor momento para construir essa rampa para um futuro melhor. Essa construção está em andamento, precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir. Obrigado. Thank you.